troquei aqui de 2 para 3, vou aproveitar que os dois já estão aqui e vou botar mais um aqui. Mais um teorema de Liouville, que é o seguinte, não deu tempo de fazer na última quarta, né? Mas é o seguinte, teorema 3. Se f de C em C é elíptica e não constante, então o número de zeros vai ser igual ao número de polos, né? Então o número de zeros de f no paralelogramo, né? Sempre no paralelogramo fundamental, né? É igual ao número de polos. Bom, colocar assim em PA, subentendido que esse PA aqui é aquele paralelogramo fundamental, não importa quem seja o A, pode ser a origem, sem problemas, né? Sempre contando as multiplicidades dos zeros e contando a ordem dos polos, né? Tipo como é no princípio do argumento. Aliás, a gente vai usar o princípio do argumento para demonstrar isso, né? Vou colocar assim, contando ordens e multiplicidades, né? Beleza. Isso aqui é bom, a gente vai usar esse teorema aqui, ele serve para a gente... Bom, é uma motivação para falar da ordem de uma função elíptica, né? Porque basicamente a gente vai ver que se a gente tem o paralelogramo fundamental aqui, então a ordem de uma função elíptica a gente vai definir depois como a soma das ordens dos polos da f, né? E aí você vê, basta fazer uma translação que, usando esse teorema, qualquer valor aqui sei lá, aqui no Z0 dentro do paralelogramo fundamental, a imagem dele vai ser atingida exatamente n vezes se o m for a ordem da função elíptica, né? Então é basicamente isso, todo valor é atingido n vezes, exatamente n vezes, né? Contando multiplicidades e tal. Então é isso, vou dar mais detalhes depois. Mas a demonstração então é usar o princípio do argumento, que a gente vai usar isso aqui também, né? Que a soma dos resíduos é zero, né? Então, demonstração, então, o princípio do argumento dá isso aqui, né? Sobre 2πi, integral fronteira, f' de z sobre f de z dz. Isso daqui é um número de zeros menos um número de polos, né? Contando ordem, multiplicidades e tal. Vou colocar assim. Só que essa integral aqui, ela vai ser zero por causa desse teorema aqui, né? Que a soma dos resíduos da função elíptica é zero, né? A gente calcula essa integral aqui usando o teorema dos resíduos. E aí o que realmente falta mostrar é que essa função aqui é elíptica. Então é a única coisa que a gente realmente precisa mostrar. Se a gente mostrar que isso aqui é elíptico, sai por esse teorema aqui, que essa integral aqui é zero, né? Então o que acontece é o seguinte, vou colocar assim, se f, vou colocar assim, como f é elíptica, então, vou colocar assim, f de z mais ômega, para qualquer ômega no n, né, que é a malha dos períodos, né, aquele módulo dos períodos lá, isso aqui é igual a f de z, né? Então, isso aqui para todo z e para todo ômega no n, né? Então, derivando, dá isso aqui, né? Só derivar dos dois lados, regra da cadeia, esse cara aqui morre. E aí, imediatamente, f' é elíptica. Ponto. Né? E aí, f' sobre f também vai ser, né? Porque aí
se você pega F', né? Então, vou colocar assim, então F' é elíptica. E então F' sobre F também é, né? Porque se você pegar F' de Z mais ômega dividido por F de Z mais ômega, vai dar F' de Z sobre F de Z, né? Então, é elíptica também. E aí isso aqui termina, porque essa integral aqui vai zerar, né? Então, isso aqui implica que essa integral aqui, de F' sobre F, é zero. Então, o número de zeros é igual ao número de polos. Beleza. Então isso aí é importante e a gente consegue, a partir disso, definir a ordem de uma função elíptica, que é o que vai fazer a gente chegar na função P de Weierstrass, né? Porque vai ser o seguinte, vou colocar assim, para fazer assim, se você pegar uma constante, um número complexo qualquer, né? Então aquela função elíptica lá, a f de c em c, fazendo referência a ela aqui, né? A função f de z menos c tem os mesmos polos, né, da f, né? Quer dizer, se f tem os seus polos lá, então f de z menos c tem os mesmos polos de f. Então tem os mesmos polos de f. Então, por translação, né, dá pra gente fazer a mesma coisa, só que considerando a função f de z menos c, né? E aí na hora que derivar, some, vai ficar f' de z aqui em cima, e aqui embaixo f de z menos c. Então, é uma translação. E aí, então isso aqui implica que cada valor c vai ser assumido exatamente o número n de vezes, e esse n é a soma das ordens dos polos, né? É um número de polos, né? Toda vez que eu disser número de polos, na realidade eu estou fazendo a soma das ordens de todos os polos, né? Então, vou escrever assim, número de raízes da equação f de z igual a c, né? F de z menos c igual a zero, é igual ao número de polos. E aí independe de c, né? Independe de c. E aí, pronto, esse número a gente chama de ordem da função, né? Então, chamamos de ordem de f a soma das ordens de seus polos. E aí, o que acontece é o seguinte, vamos agora pegar uma função elíptica, só deixar aqui isso claro, elíptica, de ordem m maior ou igual que zero, né? Então é o seguinte, se o n for zero, né? Vou colocar assim. Se o n for zero, então isso significa que a f não tem polos, né? Então ela é uma função elíptica e holomorfa, então é constante. Pelo primeiro teorema que a gente viu lá, né? Consequência do teorema de Liouville, né?
Então m igual a zero implica f constante. Então as funções elípticas de ordem zero são constantes. Né? E m igual a 1, né? E m igual a 1 dá para ser m igual a 1, né? Tem como a gente ter uma função elíptica que tem, vou colocar assim, por exemplo, assim, m igual a 1, será que dá? Estou escrevendo isso porque não dá. Não tem como a gente ter uma função elíptica de ordem 1. Né? Então isso na realidade é um teorema, né? Então, vou colocar assim, não é possível. Né? Porque se fosse o caso, né? Se ela tivesse um único polo de ordem 1 no paralelogramo, né? Isso aqui é o PA. Se ela tivesse um único polo aqui, então vamos dizer um polo aqui simples de ordem 1, então o que aconteceria é que isso violaria o fato da soma dos resíduos ser zero, né? Porque aí a soma dos resíduos da F nos polos seria igual ao resíduo da F nesse cara daqui, e aí não teria como ser zero. Então, violaria o teorema que diz que a soma dos resíduos da F no paralelogramo é zero. Né? Então, não é possível. Então, m igual a 1 não tem como. Então, tirando as funções constantes, isso significa que as funções elípticas mais simples, né, elas têm ordem 2. M igual a 2. Né? E aí, bom, essas são as funções elípticas mais simples, né? Porque o m igual a 1 não é possível. E aí, nesse caso, são duas as possibilidades, né? Se a ordem da F for 2, então ou ela tem um único polo no paralelogramo, né? Vou desenhar ele de novo aqui. Então, ou ela tem um único polo aqui dentro de ordem 2, né? Um polo duplo, né, digamos assim, ou então ela tem, e aí, bom, sendo o polo de ordem 2, o resíduo teria que ser igual a zero, né? Ou então, a outra possibilidade é ela ter dois polos simples aqui com os resíduos se cancelando. Né? Só que, bom, essa possibilidade foi abandonada, né? O Weierstrass, pelo menos, ele escolhe para trabalhar o primeiro caso que eu falei, né? Então, é o caso que tem um único polo no paralelogramo de ordem 2 com resíduo zero. Né? Então, é o caso que a gente vai trabalhar. Né? Então, agora, o objetivo vai ser construir uma função elíptica de ordem 2 e que tem um único polo. Dá para dizer sem perda de generalidade que o polo está na origem, né? E que o polo tem ordem 2, né? Então vamos tentar construir essa função. Essa tentativa de construção é a primeira do que vai ser a função P de Weierstrass, né? Então vamos lidar com o caso em que F possui um único polo de ordem 2. Isso aqui vai levar a gente para a função P, que tem essa
essa caligrafia aqui, esse P caligráfico estranho. É a notação usual para a função que a gente vai construir, né? É um P mesmo? É um P mesmo. Não está aparecendo. Tá? E letras góticas? Elas são... tem outros... Mas vou tentar fazer parecer mais um P. Deixar assim, função P. Eu imagino que seja um P, eu não conheço o alfabeto gótico. Mas, enfim. Então essa aqui vai ser a nossa primeira tentativa de construção. Então, a primeira tentativa é a seguinte, né? Primeira tentativa. Então, a gente pode tentar o seguinte, né? Se eu quero uma função elíptica, para eu não ter problema com a periodicidade, a gente pode tentar, a primeira tentativa mais natural, pelo menos, é isso aqui, ó, fazer a soma sobre todos os períodos, justamente para não ter problema com, enfim, com parte de ser elíptica, né? E faz 1 sobre ômega mais z ao quadrado, né? E aí isso aqui tem um único polo, né? Em z igual a ômega. Z igual a ômega aqui. Né? Então isso aqui é a primeira tentativa, né? Então que tal... E é elíptico, né? Justamente porque a gente está somando sobre todos os ômegas, então não vai ter problema aqui com as condições de periodicidade. Só que isso aqui falha, né? Isso aqui dá ruim, né? E o motivo para isso é o seguinte, é que essa série daqui, ela não converge absolutamente, pelo menos, né? Então tem problema aqui com a ordem com que a gente está somando, né? Então, vou colocar assim, problema não converge. Na realidade é um teorema sobre, enfim, da teoria de séries duplas, né? Isso aqui é uma série dupla, né? Lê-se, o ômega percorrendo o nzão significa n ômega 1 mais n ômega 2 para n inteiros. Então essa série aqui, lê-se, é de n de menos infinito a infinito, de 1 sobre n ômega 1 mais n ômega 2 mais z, tudo ao quadrado. Né? Então isso aqui é uma série dupla. E na teoria das séries duplas, tem um teorema que a gente inclusive pode fazer, pode demonstrar se for o caso, que é o seguinte, essa série daqui, se a gente considera, vou colocar assim, a série somatória de ômega pertencente a n, vou colocar, como vai ter problema aqui, vou colocar n estrela significa que eu estou tirando a origem, porque está assim, de 1 sobre o módulo de ômega elevado a θ, e o θ é um número real aqui. Essa série converge se o θ for maior do que 2 e diverge caso contrário. Diverge se θ for menor ou igual. Isso daqui dá pra gente fazer considerando a sequência de somas parciais e tal. E aí tem uma combinatória, inclusive, porque a gente pode fazer assim. Você considera a soma até um certo k, né? Então você pega a soma parcial SK igual a somatório, aí coloca o n indo em módulo até o k, o n indo em módulo até o k, e aí
representar assim, ômega menos θ. Né? Isso aqui para K natural. K igual a 1, 2, 3, por aí vai. E aí você considera TK, só a diferença entre as duas, né? SK menos 1. E aí, como todos esses termos aqui são positivos, essa série daqui, ela vai convergir se somente se essa série daqui convergir. Né? Essa TK aqui. Então, colocar assim, somatório para ômega pertencente a uma estrela, menos θ, converge se somente se somatório de K igual a 1 infinito de TK convergir. Certo? Português aqui converge se somente se TK convergir. Esqueci. S0 igual a 0. Só para não ter problema aqui. Só que o seguinte, se a gente conta o número de termos desse TK aqui, a gente pode fazer uma análise combinatória aqui, né? Porque se aqui tem K e aqui tem K, então acho que isso vai ser 2K menos 1, 2K mais 1 ao quadrado, menos 1 menos 2K, menos 2 mais 1 ao quadrado, menos 1. Isso aqui é o número de termos de TK, e isso aqui dá 8K. Tem 8K termos, né? E aí, bom, cada um deles é da forma... ou K ômega 1 mais N ômega 2 elevado a menos θ para N menor ou igual que K, ou N ômega 1 mais K ômega 2 elevado a menos θ, isso aqui para N menor ou igual a K. Quer dizer, esses caras aqui vão variando conforme o ômega aqui vai variando, né? O N vai variando até o K e o N também, né? Então, cada um deles é ou dessa forma ou daquela forma ali. E aí, os ômega aqui correspondentes, né? Cada um desses caras aqui, cada um desses K ômega 1 mais N ômega 2, correspondentes a esses termos daqui, corresponde a um ômega. Então, vou colocar assim, cada um desses termos corresponde a um ômega na fronteira do paralelogramo de vértices. Deixa eu colocar os vértices aqui. Na fronteira do paralelogramo de vértices. Vértices. Aí trocando os sinais, né? K ômega 1 mais K ômega 2 menos K ômega 1 menos K ômega 2
menos K ômega 1 mais K ômega 2 e K ômega 1 menos K ômega 2, né? K ômega 1 menos K ômega 2, né? Quer dizer, só considerando as possíveis permutações de sinal aqui, e aí cada um desses caras, cada um desses ômega correspondentes vão estar justamente na fronteira, né, do paralelogramo, né? Vão estar aqui em cima, né? Vão estar aqui, uma coisa assim, né? E aí, e aí o que acontece é que vão existir A e B positivos independentes de K, tais que, então é uma limitação, né? Tais que, colocar assim, se ômega corresponde a um dos termos da soma, né? Do TK, corresponde a um termo em TK. Então, dá para limitar ele, né? Quer dizer, assim, A vezes K é menor do que o módulo de ômega e é menor do que BK, né? Então dá para controlar esse cara daqui, BK, B vezes K. E aí, isso aqui, depois de umas manipulações e usando o fato de que esse cara daqui tem 8K termos, né? Isso daqui, somando em ômega, para ômega em M estrela, né? Fazendo a conta vai dar, isso aqui, 8B a menos θ, K a 1 menos θ, vai ser menor do que TK. Então, faz a soma aqui em M estrela, depois tira os termos da parcial menor, né, de K menos 1, faz SK menos K menos 1, e aqui fica 8A a menos θ, vezes K a 1 menos θ. E aí, bom, então isso aqui significa, essa relação aqui resolve o problema, né? Porque significa que o TK está controlado por K1 menos θ, né? Então a soma que TK converge, se e somente se essa soma daqui convergir, né? Então, vou escrever isso para ficar melhor. TK converge, se somente se essa soma daqui converge, né? É igual a um infinito de K elevado a 1 menos θ convergir. Isso aqui, pelo teste da série P, converge se somente se o θ for maior do que 2. Beleza. Então isso aqui termina os problemas, né? Então, o que está mostrado aqui, então, é que aquela primeira tentativa que eu escrevi, que eu vou escrever de novo, ela fura, né? Porque, pelo menos, não é absolutamente convergente, né? Então vai ter problema na hora que eu somar em diferentes ordens, e isso é uma coisa indesejada, né? Então, furou a primeira tentativa. Que era somatório para ômega pertencente a M de 1 sobre ômega mais E ao quadrado, né? Então o problema disso aqui é que quando o Z está perto, da origem, né? Quando o Z está perto da origem, essa série daqui
ela vai se confundir com a soma, tirando zero, né? Escrever 1 sobre ômega ao quadrado, né? E isso aqui diverge, não converge absolutamente, né? Vou dizer assim, melhor dizer que não tem convergência absoluta aqui nesse caso. Então é ruim, furou, né? Então o que a gente pode tentar fazer é tirar dessa soma daqui de cima, tirar a parte que diverge, né? Então a gente pode tentar, digamos, somatório para ômega pertencente a m de 1 sobre ômega mais z ao quadrado, tirando a parte que dá ruim, né? A parte que não converge absolutamente, né? Deixar assim, né? Tirando a parte que dá ruim aqui. Essa série aqui se confunde com essa aqui, sem modo. Então, é uma tentativa, né? Aqui já dá ruim, porque aqui eu estou dizendo que a soma é em m, em zero, esse termo daqui não está legal, né? Então, dá para colocar ômega pertencente a m estrela daqui e considerar, então, um termo que seria, moralmente, com o ômega igual a zero, que seria 1 sobre Z2, né? Então, soma aqui 1 sobre Z2, né? Ou seja, a parte singular aqui, que tem o polo na origem, é 1 sobre Z2, né? E aí, essa daqui é a função P de Weierstrass. Isso daqui é o que a gente vai considerar. Essa aqui é a definição certa, né? Que, digamos, moralmente é isso aqui com algumas adaptações, né? Esse termo daqui garante a convergência. Garante convergência. E essa daqui é a parte singular, né? Quando o ômega é igual a zero. É a parte que vai gerar o polo que a gente queria. Não. Então, já dá para construir, né? Já dá para colocar, então, vamos dizer. Então pronto, a função P de Weierstrass definimos P de Z como sendo 1 sobre Z2 mais somatório para ômega em m estrela de 1 sobre ômega mais Z ao quadrado menos 1 sobre ômega ao quadrado. Então essa daqui é a função que a gente vai definir. Só que prestar atenção no seguinte, essa coisa daqui seria elíptica se convergisse, né? Se fosse bom, seria elíptico. Isso daqui a gente já não tem nenhuma garantia de que é elíptico mesmo, né? Então a gente tem que mostrar que isso daqui é uma função elíptica. E aliás, a gente tem que mostrar também que essa soma daqui converge, né? Só que ela converge porque, deixa eu só colocar aqui num rascunho em algum lugar, né? Esse termo daqui vai ser multiplicar cruzado aqui, né? Vai ficar ômega 2 menos, aí aqui vai ficar menos, aqui vai ficar ômega 2 mais 2 ômega Z mais Z2. Então esses caras daqui vão embora. Vou deixar assim. Então fica isso em cima e embaixo vai ficar ômega 2 vezes ômega mais Z quadrado. E esse cara daqui, bom, embaixo a gente tem alguma coisa de ômega, a quarta, né? Alguma coisa de ordem 4 em ômega aqui embaixo e aqui em cima alguma coisa de ordem 1, né? Então esse quociente é algo, vamos dizer assim, alguma coisa com ômega ao cubo embaixo, né? É algo da ordem
de menos 3 em ômega, né? Dá para dizer assim. E aí, pelo teorema que a gente colocou, isso converge. Tá? Então, porque, enfim, essa soma daqui, né? Soma de 1 sobre ômega 3, isso aqui converge, né? Para ômega em m estrela. Foi o que a gente tinha mostrado. Então beleza. Então, pelo menos a convergência aqui tá bonitinha, né? O que já seria sugestivo da gente tirar a parte feia. Então, convergência está garantido, né? Aliás, convergência é uniforme sobre cada parte compacta, né? Então não vai ter problema também aqui de derivação, de integração, né? Na realidade, eu tinha dito no primeiro seminário que eu apresentei sobre o teorema da aplicação de Riemann, você tinha perguntado tipo, o que garantia que a gente conseguia derivar termo a termo, né? Uma série de potências, né, em C. E eu falei, eu não entrei muito em detalhe, mas eu falei que é porque as funções em C se holomorfa, é tudo bonita, dá para desenvolver em série de potências, a regularidade é tamanha que dá para derivar termo a termo sem problema, que não deixa de ser verdade, mas o motivo para isso, né, na realidade, é o seguinte, é porque se a convergência é uniforme sobre compactos, então dá para eu trocar soma com integral. Isso aqui dá para fazer, numa boa. A derivada que é o problema, né? Pelo menos na reta tem um bando de condições. A derivada tem que convergir uniformemente, tem que convergir em um ponto. Só que, graças à fórmula integral de Cauchy, dá para eu escrever a derivada como uma integral de alguma coisa, né? A fórmula integral de Cauchy, ela garante uma fórmula para a enésima derivada de uma função num ponto, né? E aí, isso daqui implica que dá para trocar soma com derivada. Então, só um detalhe técnico, né? Só para não tirar isso daqui já, mas é só para não ficar no ar, né? Eu estou falando isso porque eu quero derivar esse negócio aqui termo a termo sem problemas, né? É isso que eu vou fazer agora. É um truque, na realidade, porque a gente precisa mostrar que esse troço aqui é uma função elíptica, né? Só que fazer isso diretamente é ruim, né? Pelo menos o Alford lá chama de cumbersome, é uma tarefa árdua, né? Então, a estratégia para isso é um pouquinho mais, é uma esperteza, né? Que é o seguinte, a gente deriva esse troço daqui, a gente vai derivar, a derivada vai ser uma função elíptica, e aí a gente vai usar um truque de que, bom, isso aqui por construção é uma função par, né? Se eu trocar aqui z por menos z, não tem problema nenhum, né? Deixa eu colocar isso aqui, observação. P é função par por construção. Então o que eu vou fazer para mostrar que P é elíptica é o seguinte, eu vou derivar, eu vou concluir que a derivada de P é uma função elíptica, e aí depois eu vou usar que P é uma função par, vai ficar claro depois como eu vou usar isso, mas eu vou usar depois que P é uma função par para poder concluir que a P vai ser elíptica também, né? É um truquezinho que a gente vai usar. Então é o seguinte, primeiro vamos derivar esse troço aqui, né? Derivar, termo a termo. Derivando termo a termo, tá ok, né? Tá. Aqui, dá pra fazer. Então, se a gente deriva esse troço daqui, vai ficar P' de Z. Aqui fica menos 2 sobre Z3, né? Menos 2 sobre Z3, mais... Na verdade, dá para escrever isso aqui de uma forma já condensando, né? Para tirar esse M estrela daqui. Bom, se eu derivo isso aqui dá 0, e se eu derivo aqui, vai dar... vai ficar um menos 2 em cima, por ômega mais E ao cubo, né? Isso, vai ficar ômega mais E ao cubo. Então, na realidade, eu nem preciso escrever esse termo aqui, né? Dá para escrever isso aqui tudo numa série só, né? Vai ficar a soma para ômega
em M, sem a estrela, de menos 2 dividido por ômega mais E ao cubo. Né? E isso daqui é uma função elíptica, né? Dá pra gente trocar Z por Z mais ômega e vai dar igual, né? Porque 2 ômega tá em M também, né? Serve para todo Z. Então isso aqui é uma função elíptica, né? É elíptica. Não temos problema nessa parte, né? É elíptica, né? Dá para trocar Z aqui por Z mais ômega, vai dar igual. Então, dá para fazer o seguinte, né? Então, P' é elíptica, né? Então dá para... Então, P' de Z é elíptica, né? Então isso significa, vou escrever, né? Que P' de Z Z mais, vamos considerar primeiro o ômega 1, né? Aqui, deixa eu só lembrar, o N é o conjunto dos N ômega 1 mais N ômega 2, ômega 1 e ômega 2 eu estou assumindo LI, né? Entre aspas, né? Quer dizer que a razão, o quociente ômega 2 por ômega 1 não é real, né? Eles serem alguma coisa assim, né? Poderem dar conta de geral, o plano todo. Deixa eu escrever isso aqui, que eu iria escrever de uma forma mais esperta. Então, vou escrever assim. Vou escrever a derivada de P de Z mais ômega 1 menos P de Z. Isso aqui é zero, né? Porque P' de Z mais ômega 1 é igual a P' de Z, porque P' é elíptica, né? Então a derivada desse troço daqui é zero, né? Então significa que P de Z mais ômega 1 menos P de Z é constante. Então, de novo, o domínio aqui é C, então não tem problema de conexidade aqui, pelo menos. Isso, então significa que P de Z mais ômega 1 menos P de Z, isso aqui é constante. E aí eu afirmo que essa constante é igual a zero. E aí P vai ser elíptica também. Eu faço a mesma coisa para ômega 2, então serve para combinações lineares, a coeficientes inteiros, então a P vai ser elíptica também. E a constante é igual a zero, eu afirmo isso porque a P é uma função par, né? Então, para fazer o seguinte, afirmo, né? Essa constante é zero. Porque P de menos Z é igual a P de Z, né? Então, se eu coloco Z igual a... Aqui, se eu coloco Z igual a menos ômega 1 sobre 2, vai ficar aqui P de ômega 1 sobre 2 menos P de ômega 1 sobre 2 é constante. Só que isso aqui é zero, então a constante vai dar zero também, né? Então, se eu coloco Z igual a menos ômega 1 sobre 2, nessa relação aqui, vai dar P de ômega 1 sobre 2 menos ele mesmo, né? Que é a constante, tem que ser zero. Então, tudo bem. Então, essa constante aqui é zero. Então, repete agora o mesmo argumento, faz a mesma coisa para ômega 2, fazendo a mesma coisa para ômega 2, implica que P é elíptica. Então, ótimo. Então, P é elíptica e tem as propriedades desejáveis, né? Tem um único polo na origem de ordem 2.
Então a P tá bonitinha, né? Tem uma outra função, acho que são as funções elípticas de Weierstrass. Tem a P, tem a zeta de Weierstrass, que não tem nada a ver com a zeta de Riemann, é outra coisa, outra zeta. E tem uma sigma também. A sigma a gente não vai usar, pelo menos não tem necessidade. A zeta a gente vai usar um pouco. Vou colocar assim. Função zeta de Weierstrass. Tem nada a ver com o Riemann. Função zeta de Weierstrass. Só que o negócio, a parada é a seguinte, a zeta de Weierstrass, ela nasce quando a gente tenta fazer exatamente a mesma coisa que a gente fez aqui para P. A gente tenta construir uma função zeta praticamente da mesma forma como a gente construiu P, né? Primeiro considerando só isso aqui, né? Depois vendo que não tem problema, depois vendo que tem problema de convergência, tirando a parte que dá ruim na convergência aqui, e a gente chega numa fórmula que seria uma função zeta. Só que a parada é a seguinte, ao invés de a gente fazer isso para uma função que teria um polo duplo, ou um único polo de ordem 2, né? A gente tenta fazer isso para uma função que tem um polo simples. Eu disse que isso não é possível, então eu já estou adiantando que vai dar errado. Vai dar errado. Só que isso faz nascer uma função zeta aqui de Weierstrass. Se a gente tenta fazer a mesma coisa para, enfim, considerando uma função com um polo simples, né? Vai dar errado, não vai ser possível, pelo menos não vai ser elíptica, né? Mas a gente consegue construir uma função zeta com propriedades interessantes, né? Então vou tentar repetir, né? Eu quero um polo simples no paralelogramo, né? Eu quero um polo simples. Então, primeira tentativa, de novo, a coisa mais natural é tentar, que tal, somatório em M, então, para forçar a ser elíptica aqui, tentar fazer 1 sobre ômega mais Z, né? Simplesmente. Não. É uma tentativa. Só que dá errado. Dá errado, de novo, o problema é na convergência, né? Esse troço daqui, vou colocar assim, dá ruim. Tá? Dá ruim. Problema de convergência de novo. Problema de convergência. Para ver isso é simples, né? Vou fazer aqui. É tranquilo. Talvez seja o argumento mais óbvio que eu vou usar hoje, que é PG. O argumento é PG. Claro, né? Porque 1 sobre ômega mais Z, 1 sobre ômega mais Z, isso aqui é 1 sobre a ômega aqui, 1 mais Z sobre ômega, né? E esse cara daqui é 1 sobre ômega vezes. Aí 1 sobre 1 mais Z sobre ômega vai ser 1... Deixa eu pensar aqui. Ah, não, desculpa, eu errei o sinal aqui. Aqui é Z menos ômega, desculpa, para ter o polo em ômega, né? Deixa eu... Aqui o sinal que aparece é menos. Deixa eu trocar isso aqui. Mas eu vou fazer a mesma coisa. 1 sobre Z menos ômega. Isso aqui é menos 1 sobre ômega menos Z. Então isso aqui é menos 1 sobre ômega vezes 1 sobre 1 menos Z sobre ômega, né? Isso. E aí esse troço aqui é a soma de uma PG, né? Então, menos 1 sobre ômega vezes, aí isso aqui é 1 mais Z sobre ômega, mais Z2 por ômega 2, mais etc.
E, bom, multiplicando tudo embaixo por ômega e trocando sinal, né? Vai ficar menos 1 sobre ômega, menos 1 sobre ômega 2, menos 1 sobre isso, menos Z sobre ômega 2, menos Z2 sobre ômega 3, menos etc. Bom. Então, de novo, o problema de convergência está aqui, ó, essa parte daqui dá problema de convergência. Porque aqui tem ômega e ômega ao quadrado embaixo, vai dar problema na convergência absoluta, né? A soma dos módulos aqui não converge. E essa parte daqui é bonitinha. Essa parte restante aqui tem problema nenhum, né? Aqui de novo, ômega ao cubo embaixo não tem problema de convergência. Então vou colocar assim, parte ruim. Essa aqui é a parte ruim. Essa aqui é a parte boa. Então, de novo, mesmo truque da função P. Eu vou tirar esses caras aqui de dentro da soma, vou expulsar os caras que moralmente corresponderiam aos termos que zerariam, né? Que seriam correspondentes ao ômega igual a zero, e eu vou construir alguma coisa interessante. Vou fazer assim. Então, vamos tirar a parte ruim, né? Se a gente tira a parte ruim, dá pra gente tentar. Que tal somatório para ômega em M. Então eu vou tirar a parte ruim, né? Vou colocar 1 sobre Z menos ômega. Então, tirando a parte ruim, se eu subtraio 1 sobre ômega e Z sobre ômega 2, aqui vai ficar mais 1 sobre ômega, mais 1 sobre, mais Z sobre ômega ao quadrado, né? Isso aqui tirando a parte que dá problema de convergência, né? Tentando ajeitar isso aqui para essa soma convergir. Só que, de novo, problema aqui na origem, né? Esses caras daqui dá problema na origem. Então, vou fazer assim, vou colocar N estrela aqui, vou colocar mais 1 sobre Z aqui, que seria correspondente a esse termo daqui. Tá? Beleza. E isso daqui é o que a gente define como a função zeta. Então, isso daqui é a zeta de Z. Essa é a definição da zeta de Weierstrass. Quando for zeta de Riemann, é zeta de S. Quando for zeta de Z, é uma boa distinção. Quando é zeta de S, é zeta de Riemann, zeta de Z é de Weierstrass. Realmente, é um bom jeito de saber, né? Então, bom, tem um polo simples aqui, né? Tem um polo simples em Z igual a ômega. Então, tem polo simples em Z igual a ômega. Só que, então, agora a pergunta que sobra é, será que essa função é elíptica? A resposta a gente já sabe que não é, porque tem um polo simples. Né? E aí não tem como ser elíptica. Mas vamos supor que a gente não soubesse que dá errado, né? E vamos prosseguir, vamos fazer exatamente a mesma coisa que a gente fez antes. Vamos derivar termo a termo, a gente vai concluir que a derivada também é elíptica, vai derivar, vai botar a derivada igual a zero, vai ver que a diferença... Oi? tem 1 sobre zero. Não, é porque eu tinha dito o seguinte, isso daqui seria a primeira tentativa. Só que aqui tem problema quando o ômega é igual a zero, né? Sim. Então eu boto um N estrela daqui, e aí a parte singular vem aqui para fora. Então a parte do polo simples está aqui. Isso daqui. Isso, Z igual a zero, desculpa. Z igual a zero.
desculpe. O z igual a zero aqui tem a parte singular, está nesse termo daqui. É o polo na origem de novo. Tá? Isso, polo em z igual a zero, polo simples. Então, zeta, um polo simples em z igual a zero. Então não pode ser elíptica. Não tem como ser elíptica. Se for elíptica, vai dar ruim, né? Mas vamos supor que a gente não soubesse disso. Vamos derivar termo a termo de novo. Então, derivando zeta' de z vai ser igual. Esse termo daqui vai dar o menos 1 sobre z2, né? Menos 1 sobre z2 aqui. E aqui vai ficar a soma. Então, derivando esse cara daqui, vai ficar 1 sobre z menos ômega ao quadrado. E esse termo daqui zera. Esse daqui fica 1 sobre ômega ao quadrado. Então, vai ficar alguma coisa assim, né? Deixa eu escrever. Vai ficar menos 1 sobre z2 mais soma estrela de 1, vou colocar de menos 1 só, menos 1 sobre z menos ômega ao quadrado, mais 1 sobre ômega 2. Você errou o sinal. Onde é que eu errei o sinal? Tá? 1 sobre z menos ômega. 1 sobre z. Tem um menos aqui, né? Não. Aqui? E aí pode juntar com... Isso, dá para juntar com esse aqui. Exato, exatamente isso. Dá para juntar com o outro. Se eu coloco o menos aqui em evidência, aliás, esse menos daqui pode virar mais, né? Sem problema, porque o ômega está varrendo todo o n. Isso aqui, se eu troco menos por mais aqui, a única diferença que faz é a ordem que eu somo, né? Então, beleza, é isso, obrigado. Então, isso daqui vai dar exatamente menos p. É isso que eu estou querendo dizer. Então, vamos expulsar todos os menos para fora, que nem vocês falaram. Então, vou colocar assim, menos, aqui vai ficar 1 sobre z2. Esse menos aqui pode virar mais sem problema, porque a única diferença é a ordem que eu somo. Esse menos daqui sai, e boto um menos aqui. Então, isso daqui, deixa eu parênteses aqui. Isso daqui é menos p. Menos p. Então, zeta' é menos p. Portanto, zeta' é elíptica. Então, como p é elíptica, então zeta' é elíptica. Então, de novo, mesmo raciocínio, né? Então, zeta de z mais ômega 1, depois faz com ômega 2. Isso aqui menos zeta de z. Isso aqui é constante. O argumento falha justamente aqui. A gente não tem como mostrar que essa constante é zero. Pelo menos não do mesmo jeito. O argumento residia no fato da p ser uma função par, né? Mas o problema aqui é que a zeta é ímpar. Então, pelo menos não dá para mostrar. Isso não significa que o resultado é necessariamente falso, né? Mas pelo menos desse jeito não dá para mostrar. O que dá para a gente garantir que essa constante não é zero é que de fato a zeta não tem como ser elíptica, né? Se ela fosse, a gente estaria entrando em contradição com o que a gente já mostrou. Mas, bom, enfim, essa constante aqui, pelo menos não do mesmo jeito, não dá para mostrar que ela é zero. Bom, zeta é ímpar, né? A zeta está aqui. Então, se eu troco z por menos z, assim, zeta é ímpar. Então,
zeta de menos z, é menos zeta de z, e aí não tem como continuar o argumento, né? Vou colocar assim, não tem como continuar. Não tem como continuar. Mas pelo menos a gente tem aqui uma função com uma propriedade interessante, né? A derivada dela dá menos a p. E a derivada dela é uma função elíptica. Então a zeta tem propriedades interessantes. E a gente vai usar delas para poder agora construir uma expansão em séries de Loran para p, né? É uma possibilidade. Porque se a gente consegue construir uma série de Loran para zeta, derivando, dá para a gente construir uma série para p, né? E aí, a partir disso, o que dá para fazer é construir aquela equação diferencial para a função p, né? É a partir disso aqui que surge. Então, vamos tentar fazer isso agora. Fazer... Deixa eu ver na hora aqui só. A equação diferencial. Para P de Z. Gente, desculpa pela letra, tá? Hoje tá especialmente feia. Hoje tá difícil. É que você nunca teve aula com Marco Aí não tem Hoje eu cheguei, a letra dos carros é linda. É? Cheguei para dar aula e estava lá sentado na aula. Ah, cara, um dia eu juro, eu vou controlar melhor o giz, cara. Um dia, vou me dedicar para isso. Então, vamos tentar expandir zeta em séries de Loran. Então, isso dá para a gente fazer usando, bom, no primeiro dá para fazer uma série geométrica, né? Esse termo daqui de novo dá para usar série geométrica, né? Quer dizer, colocar assim, primeiro, não lembro se colocar assim, 1 sobre z menos ômega, a parte que está dentro do somatório, né? Mais 1 sobre ômega, mais z sobre ômega 2, usando a expansão em série geométrica que a gente já usou, isso daqui vai ficar só o que eu tinha dito que era a parte boa, né? Que era menos z2 sobre ômega 3, menos z3 sobre ômega quarta, menos etc. Era isso aqui. E agora a gente soma em m dos dois lados. E aí vai ficar o seguinte, né? A gente soma em m estrela, né? Para todos os ômega em m estrela, vai ficar, aqui vai ficar zeta, né? Então vai ficar zeta de z. E aqui desse lado vai ficar, aqui vai sobrar 1 sobre z mais somatório de k igual a 2 é infinito. Vai ficar claro agora o que é esse índice k. Esse aqui é gk z a 2k menos 1. Esse gk aqui é simplesmente, escrevendo aqui, fica somatório de k igual a 2 é infinito. E esse gk aqui é a soma para ômega em m estrela de ômega a menos 2k, né? Esses termos daqui são os termos pares só, né? Então, fica ômega a menos 2k, z
a 2K menos 1. Lê-se, esse GK é esse GK é esse cara daqui. Porque se eu somo desse lado daqui, né? Oi? Tá zero. Você tem um ômega e menos um. Isso. Aqui tem ômega e menos ômega. Aí, bom, os termos ímpares se cancelam, ficam só os de ordem par, né? Esses coeficientes aqui. Esses ômega elevado a menos 2K. Os termos ímpares são zero, né? Que era, bom, essa função aqui é ímpar. Então, beleza. Então, bom, derivando esse troço daqui, dá para conseguir uma expansão para P. Então, derivando aqui, e trocando sinal, né? Trocando esses menos aqui de dentro, vai ficar que a expansão para P vai ser isso aqui. Então troca o sinal aqui, menos 1 sobre Z2. Acho que está faltando um sinal aqui, Não trocou. Não, aqui vai ficar menos 1 sobre Z2. Trocando o sinal, fica 1 sobre Z2, né? Derivando aqui, fica menos 1 sobre Z2, trocando sinal de novo. Eu ouvi uma vez que a parte mais difícil com matemática é fazer essas contas de menos e mais. É a coisa mais difícil que cara, tem. tem uma nova geração aí. A minha filha é boa em matemática, mas ela, se mandar para ela fazer 4 vezes 8, ela pega 8 mais 8 mais 8. Pô, cara, essas contas são muito chatas. Então aqui vai ficar K igual a 2 ao infinito. Aqui derivando esse troço vai descer aqui fica GK, vai descer o 2K menos 1 aqui. E Z a 2K menos 2. Isso. Peraí, deixa eu... Aqui tem menos, não de novo, aqui é menos. Beleza. Deixa eu tirar isso aqui. Então agora a gente tem uma expansão para P. E aí dá para a gente colecionar pelo menos os termos relevantes da P, da P', né? Então, quer dizer, colocar assim termos significativos. Isso aqui é meio que feito de propósito. Aqui vão aparecer termos a princípio aleatórios, mas é porque o que eu quero fazer, né, é construir essa equação diferencial aqui. Aliás, já vou escrever aqui, né? Eu quero mostrar que a equação diferencial que eu quero mostrar é essa aqui, ó, P' de Z ao quadrado é igual a 4P de Z ao cubo menos dizer assim, menos 60 Gzão 2 P de Z menos 140 Gzão 3. Essa equação diferencial... Bota 5 lá, não vai aparecer. Não vai aparecer, né? Não, peraí, deixa eu... Sei lá. Pode ser que não apareça. Vou fazer assim então, ó. Fazer assim. Quero mostrar aqui P' de Z ao quadrado é 4P de Z ao cubo menos 60
Gzão 3pz menos 140 Gzão, isso aqui era Gzão 2, 140 pontos. Isso aqui é porque se a gente pega os termos principais, aliás, esse cara daqui, esse 60 Gzão 2 aqui, chamam de Gzinho 2 e esse cara daqui chamam de Gzinho 3, né? Só para não ficar esses 60, 140 e tal. Então, os termos significativos, né? Se a gente expande um pouco e as partes, quando eu colocar mais, etc., está subentendido que são termos de grau maior, né? Então, bom, para P de Z, isso aqui vai ser 1 sobre Z2 mais, bom, aqui, né? Então aqui vai ficar 3G2 Z ao quadrado, né? 3G2Z ao quadrado, essa aqui dá para fazer de boa. Mais 5G3 Z à quarta, mais etc. Beleza. P' de Z é só derivar. Então vai ficar menos 2 sobre Z3, mais 6G2Z, mais 20G3Z3, mais etc. Elevando ao quadrado, esse daqui é a menos, já começa a complicar um pouco, né? Mas vai dar, com esse daqui, 4 sobre Z6, né? Isso aqui podemos contar com certeza, que está lá. Menos esse daqui, 24 G2 sobre Z2, menos 80 Gzão 3, mais etc. O 4P de Z ao cubo vai ser igual a 4 sobre Z6, mais 36 G2 sobre Z ao quadrado, mais 60 G3, mais etc. E 60 G2PZ, isso aqui é igual a 60 G2PZ, multiplica esse cara daqui por 60 G2, e aí vai dar 60 Gzão 2 sobre Z2, aí ali vai dar 0 mais etc. Então, se a gente observa essas aqui, né? Essas três últimas, o que a gente conclui é que P' de Z ao quadrado menos 4P de Z ao cubo mais 60 G2 P de Z, isso aqui vai ser igual a menos 140 G3 mais alguma coisa. E aí o que importa aqui nessa jogada é o seguinte: isso daqui, essa parte, é uma função elíptica. Porque a P é elíptica, então a derivada dela é elíptica, o quadrado é elíptico, tudo aqui tá bonitinho. Então isso aqui é uma função elíptica. E essa parte daqui não tem polos, não tem nenhuma parte singular aqui. Não tem polos. Então, função elíptica sem polos é constante. E aí sai direto a equação diferencial que eu queria, né? Que era essa aqui. Então, sai que, já vou reescrever ela com a notação já dos Zzinhos, né? Então, P de Z ao quadrado vai ser igual a 4P de Z ao cubo
menos, ali vai ficar G2 P de Z menos G3. Então isso aqui é uma equação diferencial completamente não linear, né? Tem derivada ao quadrado, aqui tem cubo também. Então é uma equação diferencial altamente não linear e que, bom, isso aqui na realidade é um berço para um monte de identidades envolvendo a função P. Tem um monte, tem uma seção lá de exercícios inteira com umas 8, 9, muitas identidades, todas elas se mostram praticamente do mesmo jeito. Eu tentei fazer uma, né? Mas todas as outras, pelo menos o AlphaGIS, que é a mesma forma, né, de resolver. Bom, é só se derivar e usar isso aqui. E, em particular, uma dessas fórmulas importantes de identidades envolvendo a P de Z, e que já remete para um passado histórico das funções elípticas, são as fórmulas de adição, né? Porque, bom, primeiro a função elíptica a gente vê ela como uma generalização de uma função trigonométrica, né? Na realidade, elas surgem historicamente, as funções elípticas, como inversas das integrais elípticas, né? Então, você queria calcular, digamos, o comprimento de arco de uma coisa do tipo, sei lá, R2 igual a cosseno 2θ, por exemplo, né? Era uma coisa assim, né? E você quer calcular o comprimento de arco de 0 até um A aqui, né? E aí você vai chegar numa integral elíptica, né? Uma coisa do tipo integral. Aí aqui tem uma função racional que depende de t e da raiz, né? Assim, raiz de p de t. Esse p aqui é uma coisa tipo um polinômio do segundo grau, né? Ou do quarto, alguma coisa assim. Isso aqui dt, né? E aí as funções elípticas, elas surgem como inversas dessas integrais aqui, né? Então quer dizer, dado o comprimento de arco daqui, eu tentar voltar e saber onde eu estou. E aí, bom, por exemplo, isso daqui, num caso simples, né, do círculo, seria algo como o seno, né, por exemplo. E aí as fórmulas de adição são coisas que permitem a gente calcular, digamos, o comprimento de arco de um ponto A até o comprimento de um arco de um ponto B em função do comprimento de arco até A, o comprimento de arco até B. E aí tem as fórmulas de soma do seno, né? Seno de A mais B igual a seno A cosseno B cosseno A e tal. Então, o fato de a gente ter fórmulas de adição para a função P aqui, que é a inversa de uma integral elíptica, aliás, dá para dizer até qual é essa integral elíptica, é reconfortante porque remete ao passado histórico, né? De que isso daqui seria algo, uma generalização de uma trigonométrica, né? Inclusive periódica em dois sentidos, né? Fazendo a extensão para C, aliás vai ter problema de multivaluação, é bom passar para superfícies de Riemann aqui também. Então tem coisas interessantes aqui, né? Mas o fato, né? Essa equação diferencial aqui tem uma solução explícita, que é algo assim, né? Se a gente considera, vai ficar algo tipo z menos z0 é igual a integral pz0 até p de z. Quer dizer, dá pra escrever algo assim, né? E aí aqui vai ficar 1 sobre... eu vou colocar dw aqui, dw. Aqui embaixo vai ficar raiz, e aí o polinômio que vai estar aqui é justamente esse cara daqui, né? 4w ao cubo menos g2w menos g3. E aí a função P é justamente a inversa dessa integral aqui. É claro, está aqui. Então isso é interessante. Isso daqui se obtém diretamente isso aqui. O Z0
termo inicial. Então, interessante isso. Então agora já dá para falar, caminhando aqui para o final, pelo menos hoje, já dá para a gente falar um pouco da função, tal da função lambda, né? que é o que a gente quer mesmo, é a função lambda, e aqueles dois teoremas que eu acho que não vou conseguir fazer hoje, mas dá para matar numa próxima, com certeza. Função modular lambda de tal. A gente já usou essa letra tal da última vez. Esse tal aqui representava aquela razão, né? Então tal era ômega 2 sobre ômega 1, e a gente supõe que a parte imaginária dele é positiva, né? Diferente de zero. Vamos supor, sem perda de generalidade, que é positiva. Pronto, que aí a gente já consegue trabalhar, pelo menos a região de trabalho de tal já está estabelecida, que é o semiplano superior, né? É isso daqui, né? Se é isso aqui. Então, beleza. Então, a gente faz o seguinte, a gente tem o polinômio, esse polinômio daqui de baixo, né? Então, a gente tem P de W igual a 4W ao cubo menos G2W menos G3. Isso é um polinômio. E, bom, vamos chamar de E1, E2, E3, vão ser as raízes dele, né? Então, E1, E2, E3 são as raízes. Raízes de P. Então a gente consegue escrever essa equação diferencial aqui em função das raízes, né? É só fatorar, e aí vai ficar P' de Z ao quadrado, isso é igual a 4. Então vai ficar, bom, esse 4 daqui, né? Vai ficar P de Z menos E1 vezes P de Z menos E2 vezes P de Z menos E3, né? Então, isso aqui é um outro jeito de escrever essa equação diferencial aqui. E aí, para a gente poder calcular quem são esses E1, E2, E3 aqui, a gente primeiro vai tentar calcular os zeros da P'. Primeira coisa que a gente vai tentar fazer. E aí, o que vai rolar é o seguinte. Bom, a P', né? A P é par e elíptica, né? Então, significa que se eu fizer P de ômega 1 menos Z, isso aqui vai ser igual a P de Z. Isso aqui para todo Z, né? Então, derivando, só que se eu derivo aqui tem um problema do sinal, né? Então, aqui vai aparecer, ó, vai ficar menos P'. Né? Então, a regra da cadeia aqui. Então, P' de ômega 1 menos Z é igual a menos P' de Z, né? Se a gente substitui o Z igual a ômega 1 sobre 2 aqui, a gente já conclui que P' de ômega 1 sobre 2 é zero, né? Então, P' de ômega 1 sobre 2 é zero. E a mesma coisa vale para ômega 2, né? Então, a mesma coisa vai valer para ômega 2. Então, P' de ômega 1, de ômega 2, desculpa, sobre 2 é igual a zero também. E a outra vai ser P' da soma, né? P' se eu somo os dois, né? Se eu faço ômega 1 mais ômega 2 sobre 2, também vai ser zero. E aí, bom, esses três caras daqui, né? São, enfim, são os caras que vão zerar a derivada, né? E aí, se a gente olha para a equação diferencial aqui, a gente pode escolher como candidato a E1, E2, E3, na verdade, tem que ser esses, né? Tem que ser o E1 igual ao P de ômega 1 sobre 2, P, não P'. O E2, o P de ômega 2 sobre 2, e o E3 igual ao P de ômega 1 mais ômega 2 sobre 2. Né? Então, vou colocar. Então, E1 é P
de ômega 1 sobre 2, E2 igual a P, não vai dar pra, E2 igual a P de ômega 2 sobre 2 e E3 igual a P de ômega 1 mais ômega 2 sobre 2. Beleza. Então são esses três caras aqui, é 1, E2, E3. E aí, bom, primeiro vou mostrar que esses zeros são distintos, né? Isso é tranquilo de ver, que nenhum desses dois aqui é igual, né? Porque, pensar assim, a P é elíptica, né? Tem ordem 2. Então, se quaisquer dois desses aqui fossem iguais, digamos, o E1 e o E2 são iguais, então, como a P é elíptica e tem ordem 2, esse valor aqui é assumido exatamente 2 vezes. E esse daqui também é assumido exatamente 2 vezes. Se eles fossem iguais, esse valor aqui seria assumido 4 vezes. Isso contradiz o fato da função ter ordem 2. Então, esses zeros aqui são todos distintos. Então, E1, E2 e E3 são distintos. Isso é bom, é bem interessante, né? E aí, próxima coisa é o seguinte, né? Deixa eu só escrever, vou escrever de novo a definição da P. Deixar ela em vista para a gente não se perder. Então, a soma aqui de ômega de estrela de 1 sobre ômega mais Z. Para não perder de vista aqui, né? E aí o lance é o seguinte, né? Se a gente substitui aqui dentro, né? Se a gente substitui o Z por ômega 1 sobre 2, ômega 2 sobre 2 e ômega 1 mais ômega 2 sobre 2, né? A gente vê o seguinte, que se eu multiplico os períodos aqui nessa fórmula, todos por um T, todos, o ômega, ômega 1, então se eu tento calcular P de ômega 1 sobre 2, né? Se eu multiplico todos esses períodos aqui dentro por um T qualquer, o que vai acontecer é que, bom, aqui vai aparecer um T aqui, né? Um T ômega. Aqui se eu tento calcular T ômega 1 sobre 2, né? Então aqui vai ficar T ômega 1 sobre 2. Então aqui vai ficar em evidência 1 sobre T ao quadrado, né? Aqui também vai ficar em evidência 1 sobre T ao quadrado e aqui também vai aparecer 1 sobre T ao quadrado. Então, o que acontece se eu multiplico todos os períodos por T, o que acontece é que vai expulsar aqui embaixo 1 sobre T2 de E1, né? do P de ômega 1 sobre 2. E similarmente para o E2 e para o E3. E eu estou dizendo isso, na verdade, só porque se eu for olhar agora para a razão, né, que vai ser a definição da função lambda, se eu olho para E3 menos E2 dividido por E1 menos E2, essa quantidade aqui não depende diretamente, pelo menos, nem do ômega 1 nem do ômega 2. Né? Elas dependem da razão. Depende de ômega 2 sobre ômega 1. Isso aqui porque se eu não altero a razão, né? Ômega 1, ômega 2, se ela não for alterada, né? Se eu simplesmente multiplicar ela por um número, né? Se o tal aqui não mudar, então esse cara daqui não muda, né? Porque vai aparecer aqui esse 1 sobre T2 e eles vão todos cortar. Eles vão todos se agrupar aqui, colocar em evidência e vão se cancelar mutuamente, né? Então, se a razão ômega 2 sobre ômega 1, se esse quociente daqui não mudar, essa quantidade aqui permanece a mesma. Então, isso sugere a notação que ele usa,
Isso daqui é a função lambda de tal. Né? Depende da razão ômega 2 sobre ômega 1. Não diretamente de nenhum deles, né? Nem do ômega 1 nem do ômega 2. Então, isso aqui é o quociente entre duas funções analíticas, né? Lembrando que esse cara daqui, quando muda o tal, esses caras aqui vão mudar, né? E analiticamente, né? Porque a P é bonitinho. Então, o que acontece é o seguinte, deixa eu escrever isso aqui, lambda de tal é o quociente de duas funções analíticas, isomorfas, né? No semiplano, onde os valores de tal estão estabelecidos, né? No semiplano superior, né? Semiplano, parte imaginária de tal maior que zero, né? Semiplano superior. Mais interessante ainda é que como o E3 é diferente do E2 sempre, né? Como esses caras aqui são distintos, então a lambda nunca é zero. Isso é uma coisa já interessante, né? E como o E1 é diferente do E3, então a lambda também nunca é 1. Ela nunca vale 0 e ela também nunca vale 1, porque o E3 é diferente do E2 e o E3 é diferente do E1. Tá? Então, lambda de tal é diferente de 0 e é diferente de 1 para todo tal no semiplano superior. Então agora, a última coisa que você pode fazer é tentar estudar como que é exatamente essa dependência da lambda em tal, né? Então a gente tenta fazer o seguinte. Vamos estudar a dependência em tal. Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos considerar ômega 1 e ômega 2 novos, né? Vamos colocar ômega 1 linha e ômega 2 linha. E vamos considerar que eles são alguma transformação ABCD vezes ômega 2, ômega 1. Esse ABCD aqui, ABCD são inteiros, que nem da última vez, né? São inteiros com determinante ou igual a 1 ou mais ou menos 1, né? Quer dizer, é uma transformação unimodular, né? Então, essa matriz aqui, unimodular. Então vamos supor, vamos criar agora novos ômega 1 e ômega 2, que são alguma transformação unimodular aplicada no ômega 1 ômega 2 antigo, né? Aqui está trocado, mas está tranquilo, né? Então ômega 2 linha é A ômega 2 mais B ômega 1, ômega 1 linha é C ômega 2 mais D ômega 1. Beleza. E aí o que acontece é o seguinte, né? Dizer assim... lembrar uma coisa, né? Que é aquela relação de equivalência módulo M, né? Z1 é equivalente a Z2 mod M. Somente se Z1 menos Z2 pertencer a M, né? Eu fui estudar isso aqui depois, eu abri lá o livro de álgebra, fui ver de novo a demonstração do teorema de Lagrange, eu vi que usa isso aqui, inclusive, né? Porque seria a equivalência do Z1 operado com o inverso, né? A operação inversa da operação do grupo aqui, né? Mod um subgrupo H, né? Então, interessante, pelo menos para mim ficou um pouco mais claro. Mas aqui é a mesma coisa. Como é comutativo, o subgrupo é sempre normal. Como dá para trocar aqui, né? O subgrupo vai ser normal. Mas beleza, eu acho que parte de grupos normais. Vamos ser.
Mas, bom, o que eu quero dizer basicamente é o seguinte, né? O E1 e o E2 eram ômega 1 sobre 2 e ômega 2 sobre 2, né? Mas o que acontece é o seguinte, né? Eu vou escrever isso assim, ó, de uma forma bem... que é a forma que o Alphonse escreveu. Eu levei 15 minutos para entender isso. Eu escrevi isso aqui, ó, ABCD equivalente à identidade, né? 1001 mod 2. 15 minutos é exagero, mas quando eu vi isso aqui eu fiquei, que diabo é isso, né? Isso aqui basicamente o que ele quer dizer é o seguinte: o A é ímpar, o B é par, o C é par e o D é ímpar. Ponto. É só isso que ele queria dizer, né? Quer dizer, é a equivalência, é a congruência módulo 2 termo a termo, né? Entrada por entrada aqui da matriz. Né? Então, o A é congruo D, que é congruo 1 módulo 2, ou seja, A e D são números ímpares, e o B e C são pares. É isso que quer dizer essa informação aqui. Isso daqui implica que o ômega 1' sobre 2 é equivalente ao ômega 1 sobre 2. Ômega 1' sobre 2 é equivalente a ômega 1 sobre 2 mod n. Quer dizer, o E1 não muda, o P não muda, né? E também o ômega 2' sobre 2 é equivalente ao ômega 2 sobre 2 módulo n. Isso aqui porque, bom, claro, né, se eu faço, exemplo, né, se eu faço ômega 1' menos ômega 1 sobre 2, né, isso daqui vai ser ômega 1' é C ômega 2 mais D ômega 1, né, então é C ômega 2 mais D ômega 1 menos ômega 1 sobre 2, então esse camarada daqui é C ômega 2 mais D menos 1 ômega 1 sobre 2, como D é ímpar, D menos 1 é par, então dá para dividir por 2 aqui, né, tranquilo? E aí isso aqui pertence a M. Quer dizer, se essa condição aqui for atendida, então de fato o ômega 1 sobre 2 é equivalente a ômega 1 sobre 2 módulo n. Né? Quer dizer, essa diferença daqui é um cara que está em n. Né? Porque quando eu divido por 2 aqui, se esses dois são pares, aqui em cima sobram números inteiros também. E aí está em m bonitinho. A mesma coisa vale para o ômega 2', então essas duas coisas aqui se atendem, né? Então, isso aqui quer dizer o seguinte, né? Que E1 e E2 não mudam, né? Para o olhar da função P, continuam idênticos, né? A P não muda de valor e nem a lambda vai mudar de valor quando eu olho para uma transformação unimodular que tem essa propriedade aqui, né? De ser côngruo à identidade módulo 2. Isso daqui, na verdade, o subgrupo, né, do grupo dessas matrizes aqui, que são côngruas à identidade módulo 2, formam um subgrupo. Então, as matrizes que satisfazem isso daqui, módulo 2, formam um subgrupo do grupo modular. E é chamado o subgrupo de congruência módulo 2. E então, o que isso aqui mostra, na realidade, é que a lambda, a função lambda, ela é invariante por transformações nesse subgrupo. Né? É por isso que ela recebe o nome de função modular, porque ela é invariante sobre uma classe de transformações unimodulares, né? De congruência módulo 2 aqui. Né? Quer dizer, né, se eu pego lambda de... dá para escrever assim, né? A tal mais B dividido por C tal mais D. Aqui o tal é ômega 2 sobre ômega 1, né? Então dá para multiplicar aqui bonitinho, né? Isso daqui é igual a lambda de tal. É isso que eu quero dizer, né? Então, lambda é invariante
com relação ao subgrupo de congruência módulo 2, né, que foi o que eu falei, é o subgrupo do grupo modular formado pelas matrizes que são equivalentes à identidade módulo 2. Então, lambda é chamada função normal, ou função elíptica, desculpa, função normal não, função modular, né? Função modular. Então agora o que falta na realidade fazer é o seguinte, né? É estudar como se a gente quiser continuar estudando a dependência em tal, é tentar estudar como a lambda se comporta quando essa matriz aqui não satisfaz isso aqui, né? Quando é alguma coisa diferente disso. E aí, bom, vou ser mais rápido aqui. O que acontece quando a gente faz isso é que surgem identidades funcionais interessantes, né? Inclusive a gente vai usar e abusar depois, né? Então, dizer assim, e quando não for ABCD 001 mod 2. E quando não for isso, né? Então o que acontece é que surgem identidades funcionais do tipo lambda. Essa aqui a gente vai usar para demonstrar um dos teoremas que a gente precisa para poder fazer o teorema de Picard, né? Essa daqui em particular é interessante. E a outra é que lambda de tal mais 1 é igual a lambda de tal dividido por lambda de tal mais 1 menos 1 menos 1. Essas coisas aqui surgem. E isso daqui vai ser importante para a gente ir em direção ao teorema de Picard. Uma das demonstrações possíveis, é a original do Picard, eu acho, do final do século XIX, é a primeira demonstração, a demonstração original dada por ele, usa a construção de uma função lambda, né? Isso pode ser feito, aliás, de outras maneiras, não precisa ser, a gente não precisa construir a lambda dessa forma. No Rudin, eu dei uma olhada e ele constrói uma função modular lambda de uma forma diferente e que vai satisfazer os mesmos teoremas que a gente precisa, né? Que são esses daqui. Eu vou deixar eles enunciados, para a próxima a gente já tem visto o que a gente quer fazer, né? Então, em rumo ao teorema de Picard. Teorema de Picard quer dizer, né? Eu quero dizer o seguinte, né? Se a gente olha, por exemplo, para um polinômio, um P de C em C, todo polinômio não constante é uma função sobrejetiva, né? Em C. Então fica a pergunta, será que uma função inteira não constante é sobrejetiva? E aí a resposta é não, né? Então se a gente pega, por exemplo, a exponencial, já é um exemplo, né? Falta origem, tem um buraco. Mas aí a gente vê que esse é o pior dos casos, né? Quer dizer, se a função é inteira e não constante, então ela omite no máximo um ponto. Esse é o teorema de Picard, acho que é o pequeno teorema, né, de Picard. O primeiro deles, né? Então, estou indo em direção a esse teorema daqui. E aí o que a gente precisa, que vai ficar para a próxima demonstrar, que vai dar um certo trabalho, são esses teoremas aqui. São os teoremas 7, vou colocar assim, 7 e 8 do Alphas, tá? Do capítulo 5. Então, é o seguinte, lambda é uma abjeção... deixa eu definir, né?
Região, está faltando uma coisa. Então, esses dois teoremas aqui são a respeito de uma região ômega, que é a seguinte. Pega o plano complexo aqui. Então esse aqui é o eixo imaginário, eu pego o eixo. Esse aqui é 1, né? Considera então o eixo, esse eixo daqui também, esse aqui é o 0, esse aqui é 1,5, e aí pega esse disco aqui, esse disquinho daqui, e aí a ômega vai ser essa região aqui. Essa região contornando o disco sem estar no disco, né? Essa região superior aqui. Né? Então, esse daqui é o ômega, para o qual a gente vai fazer menção. Então, os resultados são os seguintes, que a gente precisa. Então, teorema 7 do capítulo 7 também do Alford. Lambda é uma bijeção conforme, preservando ângulos, bijeção conforme de ômega no semiplano superior, né? No semiplano, aquele semiplano imagem tal maior que zero, né? Parte superior, então semiplano superior. Bom, por ser uma região, o R2 não contém a própria fronteira, né? Então, se estende, essa bijeção aqui, ela se estende continuamente na fronteira, né? Se estende continuamente né? Se estende a fronteira de tal forma que os valores de tal iguais a 0, 1 e infinito são levados em lambda de tal igual a 1, infinito e 0, respectivamente. Então, esse resultado a gente vai usar na demonstração do teorema de Picard. E o outro é o seguinte, né? É que se a gente considera uma região ômega linha, que é a reflexão, né? Basta, o ômega linha vai ser, por definição, vai ser a reflexão do ômega pelo eixo imaginário, né? De acordo com o eixo imaginário, né? Com esse segmento daqui. Então, ômega linha vai ser escrever isso, né? Reflexão de ômega com relação ao eixo imaginário. Beleza. Eixo imaginário. E aí o teorema 8 é o seguinte, que é o teorema que vem em seguida. Cada ponto tal no semiplano superior, semiplano, deixa eu fazer isso. No semiplano superior, é equivalente sobre o subgrupo de congruência módulo 2, né? Quer dizer, existe uma transformação
que está naquele subgrupo de congruência módulo 2, que leva cada ponto tal em um único ponto, em um outro conjunto que eu vou dizer, né? Vai ser o fecho de ômega união ômega', né? Quer dizer, pegando a fronteira também, pegando a fronteira desse cara, união com a parte refletida, né? É equivalente sobre um subgrupo de congruência mod 2 a exatamente um único ponto precisa do único, redundante, há exatamente um ponto em ômega barra união ômega'. Isso daqui quer dizer que para cada tal existe uma transformação no subgrupo de congruência mod 2 que leva tal em exatamente um ponto em ômega barra união ômega'. Então, esses dois teoremas aqui são o que a gente precisa, são as últimas ferramentas, eu acho. E tem o teorema de monodromia também, que a gente precisa. Mas, inclusive, eu estava vendo como é que é a demonstração que o Alford faz do teorema de Picard, e ele diz que ele faz a demonstração em detalhes desnecessariamente, tipo, ele faz com detalhes demais, para poder ficar claro que essa função lambda aqui desempenha um papel tão fundamental quanto o teorema de monodromia na demonstração do resultado, né? Pelo menos na demonstração original do Picard. Então, com isso aqui, com o teorema de monodromia, a gente podemos prosseguir em direção à continuação analítica, né? Em direção ao teorema. Tem duas coisas. Uma, eu acho que é interessante olhar a função elíptica, né, como uma aplicação do tório na esfera. Né? Porque moralmente você é um tório, você pega esse paralelogramo, você identificou. Uhum. Isso talvez dê para ver por que não pode ter uma objetiva. Uhum. E a outra coisa que eu achei, é aquela demonstração, aquela soma dupla, me pareceu o seguinte, se você fizer como integral de 1 sobre R elevado a P, é isso, eu acho que é isso aí. Faz sentido. Porque assim como você faz o somatório de 1 sobre N, 1 sobre N elevado a P, comparando com a integral, eu acho que ali deve ser a mesma coisa. Será que dá para... o mesmo raciocínio, você diz? Deve ser o mesmo raciocínio. Faz sentido. Eu vi que, tipo, naquela parte combinatória ali, o que você podia fazer também era decompor aquele somatório em partes de termos que estavam em paralelogramas diferentes, e aí você vai estimando pela distância e vai multiplicando, tipo, os valores pela distância. Eu vi que ele usa então a integral, né? Somando, né? Coisas assim que somando os paralelogramas. Você vai ajeitar, vendo os quadradinhos e tal, parece uma coisa integral. Assim. É verdade, faz sentido. Meu medo é chegar na demonstração do teorema de Picard, e a gente olhar com a mesma cara, olhar com a demonstração do teorema fundamental da álgebra depois do teorema de Filho. Entendi. Eu espero, honestamente, que não aconteça isso. Não, mas mesmo que aconteça, cara. Pelo menos a gente tem uma demonstração. Uma demonstração interessante. Mas essa realmente tem razão. Eu espero que não fique assim, honestamente. Porque eu vou ficar triste. Se acontecer, eu vou ficar triste.